A Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil com o terceiro dia da semana especial O Emprego. E hoje preparamos um programa inteiro para falar de um setor que engloba uma variedade grande de funções. A construção civil, que é também uma das mais tradicionais do mercado. E agora, em época de economia aquecida, é sinônimo de oportunidade. Vagas existem. Com o crescimento econômico, crescem também as obras de infraestrutura e habitação no país. E não é diferente no setor da construção civil. Um bom lugar para se procurar emprego. Uma obra como essa, em fase de finalização, precisa de cerca de 600 profissionais trabalhando todos os dias para entregar o empreendimento no prazo. São pedreiros, eletricistas, pintores, engenheiros. Mas encontrar esta mão de obra não está nada fácil. Uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias aponta que 85% das grandes construtoras tem dificuldades para encontrar profissionais qualificados. E esse número só tende a aumentar. O setor prevê um crescimento de 11% para este ano. Para este engenheiro, o setor cresceu rápido demais, o que influencia na falta de trabalhadores. O setor da construção civil ficou muito tempo sem investimento. A partir aí, em torno de 2007, que houve esse crescimento vertiginoso. E não houve tempo de formação dos profissionais, né? E isso não é só da mão de obra de pedreiros, de serventes, isso também se dá também a falta de mão de obra de profissionais como engenheiros, como arquitetos, todo o pessoal voltado com mais qualificação, né? A grande oferta de trabalho chamou a atenção de Alexandro. Porque é uma área que eu gosto de trabalhar, né? A área da parte elétrica e eu consegui um ganho melhor aqui nessa área, né? A preocupação em formar profissionais qualificados impulsionou a procura por cursos técnicos na área. Muitas empreiteiras firmam parcerias com escolas para qualificar a mão de obra. Só neste centro, que tem filiais espalhadas por todo o estado de São Paulo, 50 mil profissionais da construção civil são formados ao longo de um ano. Mesmo assim, o setor encontra obstáculos. Nos últimos 3 anos nós vemos crescendo nesse número de formandos, mas mesmo assim esses números não chegam a atender às necessidades dos sindicatos, do Sinduscom e das construtoras, porque existe a questão da atratividade. As questões salariais, as questões de benefícios. Então, muitas dessas pessoas que são formadas, ou elas não têm o perfil adequado para atender as construtoras, ou elas procuram empregabilidade em outros setores. E é justamente por isso que muitos não consideram a construção civil como primeira opção profissional. É o caso de Ademar. Hoje ele é revisor gráfico, mas busca mudar de profissão com o curso técnico. Resolvi mudar de ramo para a construção civil porque é uma área que está tendo muita oportunidade de trabalho hoje em dia. E tem crescido muito e eu almejo chegar numa posição melhor profissionalmente. Embora o setor da construção civil seja em sua maioria composto por homens, mulheres também vão encontrando um lugar neste espaço. Júlia gosta da área e não se intimida com a presença masculina. Sempre tive contato mais com o lado masculino, minhas amizades sempre mais foram masculinas, então para mim eu não tenho problema com essa parte. Eu gosto mesmo de construção, é uma coisa que eu me identifico. Um certificado que garante não só melhores condições de trabalho, mas também segurança para o trabalhador e tranquilidade para o dono do empreendimento. Bom, e para conversar sobre o assunto, sobre as oportunidades no mercado da construção civil hoje, a gente vai conversar com o Sérgio Watanabe, ele que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. E a blogueira convidada de hoje é a Sofia Camargo, do portal R7, fechando o time. Boa noite, bem-vindos ao Uniblogs. Eu queria começar com o Sérgio perguntando qual é agora, hoje, o maior desafio para o mercado da construção civil no Brasil. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios da construção civil é relativo à mão de obra. Como você muito bem identificou essa questão do emprego, as oportunidades que a construção civil pode oferecer para o trabalhador brasileiro, esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios. Temos outros, mas este é, além de um desafio importante, é um assunto que mexe com a parte social da sociedade brasileira, portanto,
É um prazer estar aqui com você no seu programa e poder atender aí os seus telespectadores. Bacana, Sérgio. Agora sim, a gente viu na reportagem que tem uma questão da atratividade no que diz respeito à escolha da profissão, de várias funções que englobam a construção civil, né? Isso se deve principalmente a quê? A falta de atratividade para o setor. A maior dificuldade com relação à construção civil, porque o trabalho na construção civil é um trabalho rude, portanto, as pessoas naturalmente preferem trabalhar num escritório ar-condicionado do que num canteiro de obras, sol a sol. As trabalho condições pesado, de trabalho, né? São pesadas. No entretanto, as condições de remuneração, hoje a construção civil tem uma remuneração superior ao setor do comércio e até da indústria. Mesmo para quem está começando agora. Isso, só para ter uma ideia, né, o ajudante começa na construção civil com R$ 830 por mês. Que é o salário piso, né? Que é o piso, exatamente. Tem alguma outra lista aí? Eu conversei com um colega, né, do senhor Sérgio, o Haru, e ele me disse o seguinte: 830 o aprendiz que não sabe nada. Está começando mesmo. Zero, cru, assim, chega lá e já vai ganhando essa bolada, vamos dizer, né? Mais que um salário mínimo, tá né? É um bom salário para um iniciante. E se ele trabalha bem, ele fazendo horas extras e tal, ele consegue tirar até R$ 1.300. Lembrando que é um emprego formal, um emprego com carteira assinada, com benefícios, com vale transporte, direito à alimentação e tudo mais. Todos os direitos. Exatamente. Então, eu até perguntei, falei, será que as pessoas não querem trabalhar porque não querem ser servente de pedreiro, né? Ele falou que agora, cada vez mais as pessoas estão se interessando, porque além disso, elas têm a oportunidade de fazer cursos, de serem formadas cada vez mais. Não só trabalhar por conta, mas fazer cursos em parceria com as construtoras e também as empreiteiras que estão contratando toda essa mão de obra no Brasil. Pedreiro desempregado virou raridade no país. Com tantas facilidades de crédito para a compra da casa própria, há cada vez mais prédios e casas em construção. O problema é que as grandes obras têm absorvido todos os profissionais da área da construção civil. E quem precisa de uma pequena reforma em casa acaba ficando na mão. É pelas mãos deles que grandes projetos ganham forma. Aquecida, a indústria imobiliária chamariz para os pedreiros. Oferece bom salário, carteira assinada e absorve quase toda a mão de obra especializada. O fenômeno é nacional. Com tantas obras em andamento em todo o Brasil, os especialistas do setor da construção civil prevêem um aumento no número de vagas para pedreiros. O problema é a falta de candidatos. Em São Paulo, uma das explicações é que a mão de obra vinda principalmente do Nordeste agora encontra trabalho por lá. Seu Luiz é nordestino, mas veio na época em que havia migração. Hoje é um dos raros profissionais experientes que não foram absorvidos pelas grandes construtoras. Trabalha tanto que não dá conta. Por exemplo, se eu quiser contratar o senhor hoje para fazer uma obra em casa, eu vou ter que esperar quanto tempo? Se me quiser, vai ter que esperar aí 1 mês e pouco. 1 mês e pouco? É. Que agora não dá. Agora não dá, agora já estou agendado, né? Bom para os pedreiros, ruim para quem precisa fazer uma reforma, um pequeno reparo em casa. É o caso do João. Ou você acha eles não têm tempo para atender, ou você acha e o custo é muito caro porque você precisa fazer pequenas coisas, não são grandes reformas e aí não compensa para trazer. Então demora tempo para a gente conseguir achar. 3 pedreiros passaram por aqui. Nenhum resolveu os problemas. João decidiu. Agora a gente vai deixar com calma, a hora que achar um bom a gente vai. Olha só, a gente está querendo saber aqui, estou perguntando aqui para o Sérgio, quanto ganha hoje um pedreiro, em média? A gente falou do ajudante, do iniciante aqui. Quanto ganha um pedreiro já está no ramo há algum tempo? Então, o piso do pedreiro é da ordem de R$ 990. Esse é o piso inicial para o pedreiro. O pedreiro que trabalha na produção, portanto, tem habilidade, é um homem capacitado, este profissional ganha na construção civil da ordem de R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 é um bom salário, né? Muito mais do que o salário mínimo. Agora ele pode crescer ainda mais no setor se ele se qualificar, né, Sérgio? Tem alguns cursos de curta duração que oferecem qualificação rápida
para um profissional que já tem uma boa base, né? É verdade. E o Centro de Capacitação e Qualificação de Pessoal da Construção Civil está baseada nas escolas Senai, que nós temos em todo o estado brasileiro e no Brasil todo. E, portanto, o profissional da construção civil, ele pode fazer carreira dentro da construção. Então, o pedreiro que foi se habilitando, foi se treinando, ele pode, na sequência, fazendo os cursos de treinamento e de capacitação no Senai, ele passa a ser encarregado. Melhora um pouquinho o salário. Melhora o salário, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, hoje, na sequência, ele pode ser um mestre de obra. Legal. Esta é uma figura rara e com muito poucos mestres de obras no Brasil todo. Portanto, ele é um homem, um profissional muito demandado e, portanto, também com um salário muitas vezes superior ao do engenheiro, o mestre de obra. Quer dizer, pode ganhar mais do que um engenheiro formado, né, com curso superior, que é o caso do engenheiro, o mestre de obras, a partir da experiência e da qualificação de cursos técnicos, pode atingir um nível superior bacana, quer dizer, é uma área que está em expansão. Agora, ainda falando sobre a questão dos profissionais da construção civil, faltam profissionais em Goiânia. A solução agora é investir em qualificação da mão de obra. Uma pesquisa feita por uma faculdade de Goiânia mostrou que quase metade de 540 empresas consultadas possui hoje programa de treinamento de funcionários. Isso porque enfrentam dificuldade para contratar profissionais qualificados. Um problema não só do setor de tecnologia de informação, está presente também na construção civil. Nesta obra, por exemplo, os funcionários começaram a ter aulas práticas no próprio canteiro. Foi a saída encontrada pela construtora para viabilizar a contratação de mais 250 pessoas. O setor de RH faz a triagem, vê aqueles que têm a vontade, né, e que têm a possibilidade de mudar de função, e a gente estamos treinando no próprio canteiro. Seu Francisco, pedreiro há 12 anos, confirma, está difícil encontrar profissional com experiência. Hoje tudo trabalha, é tudo fechado, você hoje não acha um profissional bom parado. E são justamente as áreas de construção civil e de tecnologia de informação que mais devem contratar em Goiás em 2011. Por isso, os patrões vão investir mais em qualificação. Está difícil no mercado, nós estamos pegando os menos qualificados e estamos qualificando para as novas funções deles. Agora, o problema não é só em Goiânia, não é só aqui em São Paulo, né, Sérgio? A gente encontra uma demanda por mão de obra na construção no Brasil inteiro, né? É verdade. A construção civil, ela se disseminou pelo Brasil inteiro, tanto que as pessoas vão encontrar um volume enorme de construção, não só na região sudeste do Brasil, na região norte, no oeste. E, atualmente, a região nordeste é uma região que está demandando um volume de mão de obra muito grande, acima que a do sudeste, e está dificultando, inclusive, aquela migração tradicional das pessoas que viviam no Nordeste e vinham procurar emprego no Sudeste, né? As coisas agora estão invertendo. O pessoal está voltando para o Nordeste e lá ficam, porque a oferta de emprego lá também é muito grande. E eu acredito que aqui, com o trabalho que eles tiveram aqui, toda a experiência, eles estão levando qualificação para uma outra região do Brasil que é importante se desenvolver também, né? Aquece a economia da região. Ah, não tenho dúvida nenhuma. E esse fato do crescimento regional está acontecendo no Brasil, não é só na construção civil, em outros segmentos da economia. Agora, além dos pedreiros e dos engenheiros que a gente comentou aqui, quais são as outras profissões, funções dentro da construção civil para quem está em casa, quem está procurando emprego, quem acha que tem jeito para trabalhar na construção civil? Quais são as outras atividades? Então, as atividades básicas na construção civil, além do pedreiro, do carpinteiro, do armador, do eletricista, do encanador, nós passamos a partir daí, como falamos, dos encarregados, e na parte técnica tem a profissão de técnico, né? Depois do segundo grau, ou com o segundo grau, ele é técnico em edificação, em instalações. Na sequência, ele passa a ser um tecnólogo, já é um curso universitário, e o próximo passo, então, engenheiro, no caso, engenheiro civil, ou eletricista, mecânico, assim por diante. São
os cargos que a construção necessita. O interessante é que você pode começar com um curso técnico, né, como pedreiro, carpinteiro, e ir estudando, se qualificando, até quem sabe chegar num nível superior a uma faculdade, aumentar os seus ganhos, quem sabe até liderar uma obra, como a gente viu na reportagem, pessoas buscando informação para conseguir ter mais qualidade de vida, um salário melhor e aquecer um mercado aí, fazer parte dessa roda do mercado da construção civil. Agora, uma pesquisa do IBGE mostrou a participação do brasileiro na construção civil nos últimos anos. Olha só. Segundo fontes do PME e IBGE, o PIB brasileiro teve participação na construção civil com linha de base de 4,2% em 2005, 2006 e 2007 e crescimento de 5,4% no primeiro semestre de 2010. Já o crescimento total de empregos na área passou de 7,2% em 2005 para 7,6% em junho de 2010. É um aumento bastante significativo. Sofia, você falava durante os dados aí que existem cursos de qualificação no Brasil inteiro. No Senai, eu estou olhando aqui, buscando no site do Senai, senai.br, você digita aqui a unidade da federação, todas têm curso de qualificação. Antes de continuar o nosso bate-papo, vamos conversar com a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do portal R7. Qual o destaque de hoje, Sofia? Pois é, Fabiana, olha que coincidência. Parece que a gente combinou, mas não combinou não. Aqui no meu blog também o especial é sobre trabalho. É a semana toda? É, a semana toda. A gente já tem quase 70 perguntas respondidas sobre trabalho. Como é que funciona o blog? As pessoas entram no site do r7.com, enviam a sua pergunta, a sua dúvida, e aí eu seleciono algumas perguntas e respondo aqui no blog. Então, a pergunta de hoje é a pergunta do Abraão, que diz o seguinte, uma pergunta que várias pessoas já fizeram, que ele tem uma pessoa que trabalha na casa dele, trabalha 2 vezes por semana, ele quer saber se precisa registrar essa pessoa. Se é obrigatório. Se é obrigatório. E aí, então, eu estou respondendo para ele que não precisa. Já foi, assim, decidido de uma maneira bastante constante ali pelos juízes que até 2 vezes por semana não precisa registrar. Aquela é uma pessoa diarista, uma autônoma, ela que vai ter que recolher o INSS, não tem férias, não tem 13º. A partir de 3 vezes por semana, inclusive 3 vezes, né, seu Sérgio, que ele estava perguntando aqui para mim, precisa registrar. Aí é uma empregada, tem férias, tem 13º e tudo mais, uma empregada doméstica, né? Então é isso. E aqui também tem várias perguntas sobre trabalho. Por exemplo, ontem a pergunta era sobre se mulheres que nunca trabalharam teriam direito ao salário maternidade. Então, é dessa forma. E você vê, a gente voltando aqui para a questão da construção civil, né, Fabiana? Eu estava vendo aqui que o Índice Nacional da Construção Civil, ele subiu no ano passado quase 8%. E 10% foi só motivado ali pela mão de obra. Impulsionado pela mão de obra. Exatamente. E por conta disso, você sabia que está acontecendo assim, as construtoras, elas estão praticamente amarrando os funcionários quando elas saem do... Elas estão fazendo uma escolta porque está tendo uma pirataria, está tendo um leilão. Leilão de trabalhadores. Não tem gente ali para conseguir suprir a mão de obra, então eles chegam aqui, olha, vem cá, que tal, te pago 30% a mais. Tá assim, não é? É verdade. Tá feia a coisa. Agora, Sérgio, como fica, por exemplo, aquela questão, a construção e a mão de obra para o projeto Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo, um projeto que tem atraído muito, se não me engano, esse aquecimento tem uma grande parte ligado ao projeto do governo, que atraiu muita gente com crédito mais facilitado para comprar sua primeira casa própria, né? Como que fica os trabalhadores nesse setor, né? Atrasa os projetos porque tem menos gente ou não, ou a situação está correndo como deveria ser? Como fica? Não só no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo que já contratou 1 milhão de casas. Hoje, o Conselho Curador da Caixa Econômica Federal estabeleceu os novos parâmetros para o Minha Casa Minha Vida 2. Um novo projeto, segundo projeto. Que são mais 2 milhões de casas. Olha então, só. É uma boa notícia para o seu telespectador, que inicia em 2011 o programa Minha Casa Minha Vida 2 com previsão de construção de 2 milhões de casas. O que também impulsiona o mercado, né? Sim, sem dúvida. O Minha Casa 1 já impulsionou o mercado, porque ele entrou em 2009. A dificuldade da mão de obra não é só no segmento imobiliário ou no Minha Casa. Ele
é praticamente generalizado em todos os segmentos da construção, seja na infraestrutura ou seja na edificação. Portanto, a questão da mão de obra nós temos que tratá-la da forma como o teu programa já apresentou. Nós precisamos de treinar, precisamos capacitar, melhorar a instrução acadêmica escolar dos nossos funcionários, para que com isso a gente tenha menos acidente, maior produtividade e com isso atender a demanda de um déficit habitacional brasileiro que é acima de 7 milhões de unidades. Opa. E o governo vai fazer 2 milhões agora nos próximos 2 ou 3 anos. O que é uma boa notícia para o setor, né? Sem dúvida nenhuma, uma notícia ótima. Agora, e para quem quer comprar uma casa também, claro, rápida, que é o seguinte, você tinha comentado que no Senai você paga, né? Mas se a pessoa, eu conversando com o Haru Hishikawa, que é do Siduscom, ele estava me falando o seguinte, se a pessoa entra como um servente, um auxiliar, primeiro que ela aprende lá na construção. E também, se essa pessoa recebe uma carta da construtora, ela não vai pagar. É verdade. Quando está ligado à construtora ou empreiteira, ele tem direito a fazer o curso gratuitamente com a ajuda da construtora. Então, se a pessoa não tiver medo ali do trabalho, tiver boa vontade, ela de repente já entra como um auxiliar, que é normalmente onde eram formadas. As pessoas ainda são, mas pela demanda muito acelerada não dá nem tempo. Então, é dessa forma. Quer dizer, é uma forma também de você conseguir atrair o profissional já ligado, com carteira assinada numa obra, que tem a chance de estudar enquanto está trabalhando. Sim. Agora, as casas ecológicas construídas com materiais que não agridem a natureza ajudam a economizar energia elétrica. Elas vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado da construção civil. Aquecimento global. Catástrofes ambientais. Estações do ano completamente indefinidas. Com tanta agressão, a natureza parece se rebelar e dá o alerta. É hora de ter ou começar a criar uma consciência ecológica. E as ações de sustentabilidade chegam até a construção civil. A arquitetura sustentável é hoje um diferencial. A casa ecológica, além de beneficiar o meio ambiente, garante o bem-estar de seu usuário, faz bem para a saúde, para o bolso e para o planeta. Essa casa, em um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo, foi concebida já com essa preocupação. A sustentabilidade numa casa, numa edificação, significa um processo onde você possa inovar, criando condições de economia, né, para que você possa se sustentar dentro da casa racionalmente, de uma forma econômica e para um longo prazo. Né? O custo de uma construção sustentável chega a ser 30% maior do que a convencional. Mas o arquiteto garante que a longo prazo esse investimento é recuperado. Nós temos aqui nessa residência 45 metros de área na cobertura com aquecimento solar. Então, o aquecimento da água da piscina, como dos chuveiros todos, são aquecidos com energia solar. A construção inteira de uma casa de forma sustentável nem sempre é viável, mas nas lojas de material de construção já é possível encontrar alternativas para você também dar a sua contribuição ao meio ambiente. A utilização de blocos de vidro com ventilação permanente otimiza e gera uma economia a médio e longo prazo para o consumidor. Porque ele vai ter uma casa que não vai precisar de ar-condicionado, uma casa iluminada, não precisa acender luz durante o dia, né? Então a gente encontra essas opções também. Isso também é muito legal, que é uma forma de você ter uma casa construída com materiais sustentáveis, ecológicos, né? Economizando energia elétrica, reusando a água. Então isso aí também tem que ficar de olho, que esse mercado com certeza vai ser aquecido também, a área sustentável, né? Agora tem uma dúvida que eu acho interessante a gente falar aqui. A gente está falando que falta mão de obra no mercado, mas existe uma parcela de trabalhadores da construção civil que trabalham diretamente para a construtora e empreiteira. E a outra parcela trabalha por conta, é um prestador de serviço. Ele faz
seu próprio horário, né? Ele tem o salário que ele determina. O que está faltando para as construtoras e empreiteiras conseguirem captar esses profissionais que estão trabalhando por conta, né? A gente não encontra um pedreiro mais para trabalhar em casa de tanto serviço que eles têm, né? É verdade. Eu vou chamar até uma parte desses autônomos até estão trabalhando na informalidade. Com o crescimento da construção civil, a construção civil ele trouxe o trabalhador da construção civil informal para a formalidade. Quando a gente fala em formalidade, carteira assinada, é claro que a qualidade do trabalho, do emprego, é bem superior ao informal. Claro, ele tem todos os direitos. As regalias e os direitos de uma carteira assinada. Eu acho que é uma certa ilusão do trabalhador que ele acha que fazendo bico ele ganha mais do que ser um seletista ou um empregado formal numa empresa, né? No longo prazo, a gente pode afirmar que é melhor ter um emprego formal, né? Que ele tem condição de evolução profissional, como nós já dissemos aqui. Crescer na carreira. Crescer na carreira e, com isso, fazer carreira dentro da construção civil. A informalidade traz os defeitos da informalidade, que é, num primeiro momento, achar que ele tem um rendimento superior à carteira assinada, mas no longo prazo não. Você conhece gente que está cheio de serviço, né, Sofia? Olha, Fabiana, não só está cheio de serviço, como está cheia, olha do que, chulinho. Mas no fim das contas... Din-din. Um pedreiro que eu conheço tem 4 casas, tira férias quando quer. Ele tem 4 casas próprias? E não é só aqui em São Paulo, tem aí no Ceará, vai para Bahia quando quer. Uma beleza. Eu falei, eu vou me candidatar a um curso, quem sabe um dia eu chego a mestre de obras, né? E aí vou abandonar o jornalismo. Eu acho assim, acho que quando você tem prestígio e sucesso no que você faz, você consegue chegar longe, não importa a profissão que você tenha. O Uniblogs especial Emprego de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de Sérgio Watanabe, ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada pela participação, Sérgio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fabiana. Também agradeço muito a Sofia Camargo, do Portal R7, sempre trazendo dados importantes e colaborando aí. Você pode entrar no blog dela e pegar outras informações. Ela também faz um especial trabalho essa semana. Você pode participar do Uniblogs, mande sugestões para o nosso e-mail que está na sua tela ou siga o programa pelo Twitter. Amanhã nós vamos falar aqui no Uniblogs como entrar no mercado de trabalho, o desafio do primeiro emprego. Fique agora com o Câmera Record News. Até mais!